Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de colocar algumas questões concretas ao Sr. Ministro do Emprego, nomeadamente no que diz respeito à rigidez do mercado laboral. Rigidez do mercado laboral são as trabalhadoras de duas empresas têxteis de Esposende, da FMAC e da Quinta Encosta, terem sido despedidas há mais de 2 anos, o Tribunal já ter decretado que este despedimento coletivo foi ilegal e continuam sem receber os créditos a que têm direito. Rigidez do mercado laboral são as trabalhadoras do bingo da Académica da Amadora estarem num processo de insolvência da empresa, onde têm direitos e créditos por receber que ascendem aos milhões de euros. Rigidez do mercado laboral são os trabalhadores só do Concelho de Vila Franca de Xira terem mais de 5 milhões de euros de créditos por receber de processos de insolvência que ascendem a 1994. Rigidez laboral são os trabalhadores da Mor Têxtil, que é uma empresa fruto de uma reestruturação de empresas históricas do Val do Ave, da empresa José Machado Almeida, António Almeida e Filhos e a Coel Lima, que receberam 12 milhões de euros de investimento público e que, passado a aplicação do dinheiro dos contribuintes e dos portugueses, estão a receber uma carta que fala do programa de incentivo à cessação do contrato de trabalho. São os portugueses e a política deste governo que está a contribuir para o desemprego e para a recessão económica. Porque o Sr. Ministro vem-nos falar em mudança, mas mudança é nenhuma. Porque relativamente aos anteriores governos do Partido Socialista e também aos anteriores governos do PSD e do CDS, a política é exatamente a mesma. É precarizar as relações de trabalho, substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos e agravar a exploração de quem trabalha. E gostava ainda de lhe colocar a questão da TNC e dos trabalhadores da TNC. É uma situação inaceitável que a postura da Segurança Social, nomeadamente também nos taleiros navais do Mondego, onde o Governo é credor, não tenham que ter um papel importante na viabilização destas empresas e da manutenção dos postos de trabalho. Estamos a falar de dinheiros públicos que estão a ser aplicados nos despedimentos e no desemprego. E não pode ser este o caminho e o Governo tem responsabilidades sérias sobre isto. Era importante ouvir a sua opinião sobre isto. Dizer-lhe ainda que 1.200.000 trabalhadores com vínculo precário e mais de 1 milhão de trabalhadores desempregados, já é suficientemente claro que nós não temos rigidez no mercado laboral. Temos o agravamento das condições de trabalho. É uma vergonha que nós tenhamos ainda o salário mínimo nos 485 euros, porque tem todo o interesse de comparar a produtividade dos trabalhadores portugueses, mas também tem todo o interesse de comparar o salário mínimo nacional. O Sr. Ministro conseguia viver com 485 euros. É com o que vivem 246.000 trabalhadores. Estas trabalhadoras que lhes disse de ontem, da FMAC e da Quinta Encosta, estão a viver com zero. Estão a viver com zero. E isto deve-se às políticas destes governos. Ora do PSD, ora do PS. São iguais nestas políticas. E este caminho é um caminho muito grave, que não tem nada a ver com o emprego. Isto é o Ministério do Desemprego e da Falência Económica. O Sr. Ministro é o Ministro do Desemprego e da exploração de quem trabalha e de quem vive dos seus pequenos rendimentos. E isto é uma situação de facto muito grave. Sobre as questões da precariedade, porque o que este Governo vem apresentar é a precarização total das relações de trabalho, onde pela boca do PSD e do CDS a toda a hora ouvimos que é a melhor precariedade que desemprego, mas nós sabemos que um é a antecâmara do outro e a precariedade é a antecâmara do desemprego. Nós sabemos disto. A questão concreta que lhe queria colocar prende-se com a relação direta que existe entre a precariedade e os acidentes de trabalho. Morreu um mineiro com 19 anos, nas minas da Panasqueira, que não teve a formação necessária, depois do grupo parlamentar do PCP ter chamado a atenção do anterior governo, é verdade que foi ainda em 2010, sobre a necessidade de reforço da segurança no interior da mina. Um trabalhador que já tinha ultrapassado o seu horário de trabalho, que foi socorrido por um mineiro que não teve formação profissional. Um trabalhador da Lisnave, na Mitrena, morreu eletrocutado por falta de condições de segurança. Quando a ACT interveio, reconheceu isso. Um trabalhador sofreu queimaduras de 2º grau no corpo na Siderurgia Nacional, no Seixal, depois de estar a trabalhar há 10h30, quando foi imposto pela administração da empresa um horário de trabalho que começava às 6h30 da manhã e aquele homem sofreu acidente de trabalho às 22h52.
trabalhava ao sábado, domingo e feriados. O Sr. Ministro vem-nos falar do fim das pontes e dos feriados, mas é algum favor que dá às pessoas terem o período de descanso? Há 120 anos que se lutava por 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer. Nós hoje vivemos períodos de retrocesso civilizacional. Sejam jovens, sejam menos jovens, sejam licenciados, não sejam licenciados, é a precarização total das relações de trabalho. E a conversa do Sr. Ministro, se me permite a expressão, faz-me lembrar do tempo em que a minha avó me dizia que os trabalhadores eram escolhidos em praça de jorna para ir trabalhar de sol a sol, sem saber se no dia a seguir iam ter trabalho. Que iam trabalhar quando ouviam a campainha. E quando a campainha tocava, sabiam que tinham que ir para a indústria conserveira. Quando a campainha não tocava, não havia trabalho. É assim para os licenciados. É assim para os menos licenciados. E é uma vergonha que este Governo continue uma política de agravamento das condições de vida, de baixos salários. O CDS vem-nos aqui dizer que não promove uma política de baixos salários. Então 485 euros é o quê? É uma miséria. Falam da concertação social, mas não cumprem o acordado na concertação social. A toda a hora, PS, PSD e CDS falam na concertação social, pois há um acordo que obriga ao aumento do salário mínimo para 500 euros e aí não se cumpre a concertação social, é só para o que interessa. E isto é muito grave. Nós vivemos num país em que as pessoas, um terço dos pobres são trabalhadores, que empobrecem a trabalhar, porque o que ganham não dá para viver acima das condições de dignidade. E o que nós temos é um governo que nos faz caminhar para antes do 25 de Abril. Para os períodos do fascismo, em que as pessoas só trabalhavam e continuavam pobres. Mas também no período do fascismo havia aqueles, alguns são os de hoje, são os melos, são os champalimós, são os grandes grupos económicos e financeiros que continuam a viver à tripa forra, enquanto a maioria do povo está a viver na pobreza. E este caminho é um caminho de retrocesso, não é um caminho de modernidade. Está bem visto a quem é que serve a rigidez do mercado laboral. Serve à acumulação do lucro e ao agravamento da pobreza e da exploração de quem trabalha.